Olá, graça e paz para todos. Estamos aqui novamente, com mais uma live para os amados irmãos. Eu fazia aqui o meu devocional e meditava no Evangelho de Jesus que escreveu Dr. Lucas, no capítulo 19. Eu quero apenas deixar como base para a nossa reflexão o versos 5 que nos diz assim, versículo 5 do capítulo 19 de Lucas. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Eu meditava sobre esse texto porque Jesus ele ia adentrando em Jericó e despertou no coração de Zaqueu, um publicano, um dos maiorais entre os publicanos, cobrador de impostos, a curiosidade de conhecer quem era Jesus. E quando eu refletia sobre esse texto, é tremendo como o Espírito Santo trabalha. E o Espírito falou ao meu coração e disse: quantos Zaqueus nós temos nos dias de hoje? Por esse momento que estamos vivenciando no nosso país, dessa pandemia, a Covid-19, a coronavírus, muitas pessoas têm se voltado para Deus. Muitas pessoas têm procurado alimentar a sua fé. E eu te garanto e te asseguro que esse momento é um momento certo para buscarmos ao Senhor. É por isso que Isaías, no capítulo 55, no verso 6, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio os seus maus caminhos e se convertam ao Senhor, porque ele se compadecerá dele. Torne-se para o Senhor, porque ele é rico em vos perdoar. A primeira observação que nós temos desse texto é que quando Jesus vai adentrando em Jericó, o texto nos assegura em nos dizer que Zaqueu ele era de pequena estatura. Mas aí o que é que Zaqueu faz? Zaqueu sobe a um sicomoro para poder ver quem era Jesus. E é interessante que a atitude de Zaqueu, em primeiro lugar, para ver quem era e conhecer Jesus, fez com que Jesus parasse. Jesus parou. A primeira atitude de Jesus no texto foi parar. Muitas vezes está tudo ventando ao contrário na sua vida. Muitas vezes tem algo que não está se encaixando, que não está caminhando. Procure hoje ser um Zaqueu no sentido de chamar a atenção de Deus. Zaqueu poderia ter sido mais um no meio da multidão que apenas ia ver Jesus passar. Só que Zaqueu queria algo a mais. Zaqueu não queria apenas ver a passagem de Jesus. Zaqueu queria conhecer verdadeiramente quem era Jesus. E quando ele sobe ao sicomoro, a primeira atitude de Jesus para Zaqueu é parar. A segunda atitude de Jesus com Zaqueu foi olhar para Zaqueu.
E interessante que o texto não fala mais sobre a questão do momento que Jesus olha, no sentido de observação. Agora, me veio à memória, através do próprio texto, que Jesus ele olha de uma maneira diferente dos demais que estavam ali e se encontravam também olhando para Jesus. Provavelmente muitos não entendiam o porquê que Zaqueu tinha subido ao sicomoro. Hoje provavelmente você se encontra na mesma situação. Você tem buscado ao Senhor. Você tem procurado se relacionar com o Senhor. E muitos não estão te entendendo. Mas lembre-se de algo da parte de Deus. Nem sempre o teu propósito para com Deus vai fazer com que as outras pessoas venham te entender. Muitas vezes o teu propósito para com Deus vai fazer com que muitos não venham perceber. Mas entenda, primeiro Jesus parou. Segundo, Jesus olhou para Zaqueu. E em terceiro e último lugar, Jesus chamou Zaqueu. Por quê? Porque a atitude de Zaqueu foi uma atitude digna de Jesus olhar para ele e querer solucionar os seus problemas. E o bom é que quando Jesus para, Jesus olha para Zaqueu. E quando Jesus manda chamar Zaqueu, Jesus disse: olha, desce, porque hoje me convém pousar, ou ficar, ou adentrar na sua casa. O texto diz que Zaqueu desce às pressas do sicomoro. E o bom é que Zaqueu ele se alegra ao receber Jesus. Zaqueu ele se sente não merecido, mas Zaqueu naquele momento começa a se sentir perdoado. Que neste momento, ou seja pela manhã, pela tarde ou pela noite que você vai visualizar essa live, você possa se sentir perdoado pelo Deus Todo-Poderoso. Você possa aproveitar esse momento de caos, a qual tem afligido a muitos todos os dias, porque somos bombardeados pelas notícias que a cada dia o número se agrava mais, não apenas de mortos, mas de pessoas infectadas. Você venha se lembrar que assim como Zaqueu teve uma experiência através de uma atitude, você possa ter a sua. Você possa aproximar-se de Deus e entender que Ele tem o controle na palma das suas mãos desse momento que nós estamos vivenciando, desse momento que nós estamos enfrentando. Como diz o profeta Isaías: se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque no momento da maior crise e dificuldade, seja espiritual, seja emocional, Deus, Ele se manifesta como o Senhor. Que você possa entender que nesse momento Jesus, Ele parou. Que nesse momento Jesus, Ele olhou. E que nesse momento Jesus chamou Zaqueu. E o bom é que Jesus vai adentrar na casa de Zaqueu. E aqueles que não entendiam o propósito de Zaqueu e nem a obra de Jesus na família e na vida de Zaqueu, ficaram questionando e zombando de Jesus ter adentrado na casa de Zaqueu. Não ligue para aqueles que vão te criticar. Não ligue para aqueles que vão zombar da sua atitude ao querer aproximar-se de Jesus. Apenas se disponibilize,
Saia da sua zona de conforto e procure se relacionar com o Senhor, porque esse é o momento de lhe conhecermos e entendermos que Ele está trabalhando em cima dessa situação. Fica aqui a minha paz, o meu abraço do seu amigo e pastor Lindomar, e até o nosso próximo encontro, se o Eterno nos permitir.